O programa, conversando com o Dr. Clóvis Massato, que é gastroenterologista, sobre estômago alto. Aí eu estava contando aqui pro Dr. Clóvis que tem muito homem, muita mulher que coloca a culpa daquela barriguinha no estômago alto. Sim. Aí eu falei assim, ai, não consigo emagrecer, Lu, porque meu estômago tá alto. Eu falei, mas peraí, vamos entender o que é estômago alto. Sim. Tudo bem, doutor? Tudo bem. O que é estômago alto? Estômago alto, popularmente, as pessoas têm colocado como uma alteração na altura mesmo de onde fica o estômago, nessa região um pouco mais alta, né? Então, é como se estivesse estufado, né? Muitas vezes o paciente vem procurando a gente, perguntando assim, como resolver o estômago alto, assim, falando que fica estufado, para usar roupa fica meio esquisito, e principalmente com as mulheres isso acontece. Pois bem, então vamos colocando algumas fotos aqui na tela, aí de repente você pode se identificar ou não, mas se você quiser mandar a sua mensaginha, liga aqui pra gente, 3315-390, sua pergunta a respeito de estômago alto, que o Dr. Clóvis está aqui para ajudar, tá? Essa é uma atriz americana que ela foi até considerada como a barriguinha da vez, assim. Eu não sei de onde tem barriga aqui, tá, gente, para começar. Mas ela, usando num evento, ela usou essa saia mais alta e esse top, e aqui depois ficou aparecendo a barriguinha e todo mundo falou que ela tem estômago alto. Sim. Magra, doutor? É possível uma mulher ou um homem super magro ter o estômago alto? Isso pode acontecer. Tem muito a ver com a constituição física do paciente. A gente percebe que ela tem uma composição um pouquinho mais magrinha, a musculatura dela não é tão desenvolvida, né? Então, algumas vezes acontece justamente nessa região do abdômen, a musculatura está flácida. Então, por algum problema de digestão, às vezes um pouquinho mais de gases, o estômago fica um pouco mais saltado. E a musculatura, como está flácida, ela se rende a isso. E aparece dessa forma, mesmo uma pessoa magrinha. Bom, a Kristen Keffer, que é o nome dela, Kristen Stewart, ela é uma atriz famosa lá da saga Crepúsculo, aquele filme todo. Eu não acho que isso aqui é estômago alto, tá, gente? Então, às vezes, né, doutor Clóvis? A pessoa fica naquela ânsia assim, poxa, tô com uma barriga grande aqui, e nem é, né? E às vezes não é questão de gordura, é questão mesmo de composição física, de musculatura um pouquinho mais flácida, e a pessoa realmente não está gorda por causa disso. Próxima foto, vamos ver. Nessa foto aqui. Aqui a gente já percebe assim, o abdômen não é nem tanto uma parte superior, mas é a parte mais inferior do abdômen que está um pouquinho, parece uma barriguinha, né? Estômago baixo, então, isso ou não? Na verdade é uma barriguinha, né? Não chega a ser estômago alto. Porém, muitos pacientes, assim, associam a isso, né? Estômago alto, mas a gente vai avaliar, na verdade não é só o estômago, é todo o resto, né? Entendi. Isso acontece muito com as mulheres, assim, de um modo geral, principalmente depois de gestações, de gravidezes, em que a musculatura realmente estica, né? Aí ela fica flácida, então fica um pouquinho mais saltado. Junto com isso, lógico, tem a questão até mesmo do fato de ganhar peso, a gente tem a gordura abdominal mais interna, que aumenta, daí tem o panículo adiposo, que a gordura externa também aumenta, então acaba trazendo um aspecto mais assim. Daí a gente já percebe que é diferente da atriz, né? Que ela era mais na parte superior, aqui é uma coisa um pouco mais global, predomínio inferior. O estômago alto, ele empurra a musculatura para frente, então, sim, é isso? Sim. Mas isso é um defeito? É um problema? Pode acontecer em várias situações, né? Então, um problema relacionado à digestão, a gastrites, de um modo geral. Quem tem gastrite tem estômago alto? Às vezes pode ter. Então, o que acontece? A pessoa come, ela sente que fica estufado, daí começa a rotar e fica aquele desconforto no pós-refeição e vai ver a barriguinha, o estômago fica mesmo elevado, né? Então, isso pode acontecer em situações assim. Eu vi que vai ter depois vão fazer um pão sem glúten, né? Isso! Então, a doença celíaca, que é a alergia ao glúten, também pode provocar isso. A pessoa forma um pouco mais de gases quando consome produtos com glúten, então o estômago fica um pouco mais saltado, associado a uma musculatura um pouco mais flácida, acaba aparecendo dessa forma. Próxima foto, vamos ver o que tem aqui. Então, essa foto aqui é de um homem, tem muito homem, gente, eu tenho certeza que tem muito homem. Sou eu nessa foto, a Lu tirou foto da gente. O que acontece? O rapaz é magro, né? E aqui, olha só, até foi feita uma linha aqui para mostrar magro, músculozinho aparente e tal, mas essa parte de cima aqui é bem mais protuberante do que a parte de baixo. Isso é estômago alto? Também a gente pode chamar como estômago alto. Vendo assim essa imagem, assim, fica bem claro, né? Mas provavelmente, e isso acontece com a maioria dos homens, existe uma tendência a formar mais gordura abdominal interna.
E esse aumento de gordura abdominal pode empurrar os órgãos para cima ou para baixo, ou ter aquela barriguinha, ou então, eventualmente, ter esse estômago alto. Então, na verdade, apesar dele ter uma musculatura aparentemente boa, pode acontecer se tiver muita gordura abdominal mesmo. Entendi. O estômago alto, a gente sabe que existe cirurgia do estômago, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Existe alguma cirurgia para voltar o estômago para o lugar que tem que estar? Normalmente nessas situações, principalmente no caso das mulheres, não tem cirurgia para o estômago. Se realmente houver uma flacidez muito intensa da musculatura, aí existiria até uma indicação, desde que haja uma avaliação de um cirurgião plástico, no sentido de reforçar essa musculatura. Então, isso é muito feito nas abdominoplastias, né? Que são cirurgias onde a pessoa emagreceu muito e acaba tendo uma perda da gordura, a pele fica muito redundante. Aí, então, o cirurgião plástico vai lá, tira esse excesso de pele, e ele aproveita e fortalece a musculatura. Ele dá um ponto para meio que para puxar, para fechar. Aí a pessoa fica com a barriga retinha. Então, muitas vezes, nesse caso, acaba acontecendo. Mas não adianta tentar fazer isso se a pessoa não perdeu peso, se não está fazendo atividade física, se não usa outras situações. Colocar a culpa só no estômago alto, né, doutor? Exatamente. O João ligou, ele tem 53 anos e 104 centímetros de circunferência abdominal. Ele pergunta se está na média, se está legal. Obrigado pela pergunta, João. No caso, assim, da média do brasileiro, está mais ou menos dentro da média. A gente espera que esteja para baixo de 100 centímetros aí, que seria bastante interessante. Isso reduziria um pouco mais a questão do risco cardiovascular. Agora, existem algumas medidas que os cardiologistas utilizam no sentido de avaliar o risco que o paciente tem se tiver um abdômen muito avantajado, né? Então, quando se faz essa medida, está abaixo, em torno de entre 90 e 100, acaba sendo bastante interessante para os homens, de um modo geral. Entendi. Bom, teria uma dica geral para quem está com o estômago alto e quer diminuir o estômago? Bom, a gente teria que avaliar caso a caso, mas quais são as recomendações de modo geral que a gente traz a esses pacientes? Primeira coisa, melhorar a alimentação. Muito dessas situações acontece porque a pessoa se alimenta muito mal, come muita gordura, ou então come muita caloria, realmente tem uma tendência a engordar. Então, fazer uma reeducação alimentar, isso é essencial. Atividade física é uma coisa também que é super importante e hoje a gente acaba deixando isso um pouco de lado. Abdominal funciona para estômago alto? Só o abdominal sozinho, não. Se não tiver uma boa alimentação, uma melhora de toda a estrutura abdominal ou estrutura física com atividade física, acaba sendo bastante interessante. Pão sem glúten ajuda? Pão sem glúten. Então, esse daí... Né, chefe Carlos? Daqui a pouco tem pão sem glúten. Existe não digo um modismo, mas hoje em dia a gente tem tido muito mais diagnóstico de intolerância ao glúten do que era há 30 anos atrás. Então a gente tem visto que as pessoas têm sofrido mais com isso. Então, quer dizer, quando a gente retira o glúten, até mesmo uma pessoa que não tem intolerância ao glúten, parece que melhora. Forma menos gases, o estômago fica mais baixo, fica mais confortável. Isso vale tanto para o glúten quanto para o leite. Verdade. Adorei essa entrevista. Não sei você, mas olha, esclarecedoríssima. Esclarecedora.